Paz e bem a você, meu irmão, minha irmã. O nosso Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 31, ele vai falando dos caminhos do conhecimento de Deus. Para nós compreendermos o que o Catecismo quer transmitir para nos ajudar em nossa reflexão, nós vamos acolher um pequeno texto da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20. Ouçamos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20. Ao mesmo tempo, revela-se lá do céu a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça humana, daqueles que, por injustiça, reprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras, desde a criação do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O apóstolo Paulo, nesse pequeno texto da carta aos Romanos, ele vai dizer que é possível um conhecimento de Deus, não só pelo intelecto, pela inteligência, mas ele vai falando dessa possibilidade de conhecer a Deus através das coisas que o próprio Deus coloca à nossa disposição. E aí, no finalzinho, São Paulo vai dizer: através de suas obras, desde a criação do mundo. O apóstolo Paulo lembra a todos nós cristãos, a todas as pessoas de fé, que contemplando o mundo criado, as coisas criadas, nós podemos chegar até Deus. Esse é o caminho que nós queremos fazer, o caminho do conhecimento de Deus. O Catecismo da nossa Igreja Católica, dos números 31 ao 35, ele vai falar justamente disso, os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. E aí, nessa proposta, o nosso catecismo que quer levar o cristão a conhecer a Deus, a amar, a viver na presença de Deus, o catecismo vai apresentando para nós esses caminhos que nós poderíamos dizer, esses caminhos de acesso a Deus, o caminho que conduz a Deus, que leva ao conhecimento dele. Nesse sentido, então, o nosso catecismo lembra que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Cada ser humano criado à imagem de Deus é chamado a conhecer e a amar a Deus. Agora, para esse conhecimento, para chegar até Deus, o ser humano vai procurando caminhos. E aí, então, o catecismo da nossa igreja, ele apresenta nesses números dois caminhos muito fáceis que nos levam a reconhecer a ação, a presença de Deus. Dois caminhos que nos ajudam a perceber a existência de Deus. O catecismo fala primeiro do mundo, o mundo criado. Quando você pegar o livro do Gênesis, capítulo 1 do livro do Gênesis, ali fala da criação do mundo. Não é um livro científico, não quer apresentar formas científicas de como que o mundo foi criado. Mas o livro do Gênesis quer trazer para nós essa verdade de fé. Deus criou tudo. E aí, passados muitos séculos, milênios, ainda hoje, nós podemos encontrar Deus quando nós contemplamos a criação do mundo, o mundo criado. As coisas criadas revelam Deus, né? Quando o catecismo coloca isso para nós, você contemplar a natureza, como que é tudo tão bem organizado. Imagina, né? As estações, há um período correto do tempo de frio, no tempo de calor, né? A chuva, a seca, a própria vida da natureza. Como que de uma sementinha pode nascer, por exemplo, uma árvore
que vai produzir muitos frutos. Então, todo o mundo criado, toda a natureza, toda a criação revela a Deus, apontam para Deus. E isso é muito interessante. Quando a gente para pensar, quem que fez tudo isso tão organizado, de forma tão bonita? Não tem outro caminho. Chega-se a Deus. Santo Agostinho, ele, para falar dessa beleza da criação de Deus e da criação do mundo que revela a Deus, Santo Agostinho tem uma palavra bonita, partilho com você nesse momento. Santo Agostinho diz assim: interroga a beleza da terra, interroga a bondade do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. A sua beleza é uma confissão, uma profissão de fé. Essas belezas, sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança? Quem fez tudo isso? Santo Agostinho vai dizer, pergunta, interroga a natureza, o mar, a terra, o ar, quem fez tudo isso? E a própria natureza vai dizer, quem nos criou? Olha, somos bela. E quem criou essa beleza? E aí ele fala do belo, aqui em letras maiúsculas, para dizer um outro nome de Deus, o belo. Deus é a beleza concreta, beleza que não está sujeita à mudança. Então, um caminho que nos leva a conhecer, a fazer o encontro com o próprio Deus é justamente a natureza, o mundo criado. Um outro caminho é o próprio ser humano. O catecismo da nossa Igreja Católica diz assim, com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu senso do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. E o próprio ser humano é uma resposta. Quando você olha a nossa vida, somos perfeitos? Não, não existem pessoas perfeitas, mas a nossa vida é muito bonita, muito bem criados todos nós. Olha a beleza que é a vida humana, cada pessoa. Não estou colocando aqui os defeitos, os pecados, as falhas, mas se você for olhar o essencial do ser humano, olha para cada pessoa. Em tudo aquilo que ele é, na sua essência, o ser humano revela Deus. Quando a gente vê a criação da pessoa, com tudo aquilo que ela tem, com tudo aquilo que ela traz, a criação do ser humano, a vida humana conduz para Deus. Então, o Catecismo apresenta para nós esses dois caminhos, duas vias, dois caminhos que nos levam ao conhecimento de Deus. O mundo criado e a vida humana, a pessoa. A inteligência, a busca da felicidade, a capacidade de amar, de fazer o bem, de fazer coisas tão bonitas que o ser humano traz. Tudo isso é dom de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, a evolução da humanidade, a beleza das coisas feitas pelo homem, olha a capacidade do ser humano de fazer coisas maravilhosas. Pensa, por exemplo, na atitude dos artistas, nas obras de arte, nas melodias, nas músicas. Pensa na capacidade criativa do ser humano, o próprio avanço da tecnologia, que vai assim em passos muito largos. Tudo isso é fruto da inteligência humana, da capacidade humana de procurar sempre mais, do progresso. A vida humana revela Deus. Nós chegamos até Deus contemplando a ação, a vida humana. Mas o Catecismo, no número 36 até o 38, ele fala também do conhecimento de Deus segundo a Igreja. Olha, se a natureza, o ser humano revelam Deus, por outro lado,
pode acontecer que alguém tenha essa dificuldade de chegar até Deus. E aí então vem a intermediação da igreja. A igreja tem como missão levar Deus às pessoas e levar as pessoas a Deus. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Então a igreja confirma isso. Agora, muitas vezes é necessário ajuda. Alguém orientar, ajudar a pessoa. Aí vem a missão da igreja, de traduzir as realidades de Deus para o mundo. A vida, a missão da igreja está justamente nisso, conduzir o homem a Deus, conduzir a Deus aos homens. É missão da igreja, ajudar o outro a perceber a presença de Deus em nossa vida, ajudar as pessoas a compreender e a fazer o encontro com o nosso Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, queremos, a partir daquilo que a nossa igreja vai nos ensinando, como eu disse, intermediadora, a igreja vai nos conduzindo, ela vai ensinando o caminho. Para nós entendermos, a igreja é mãe. Uma mãe, ela vai ensinando os seus filhos a andar, a se alimentar, a falar. É claro que isso já é próprio da pessoa humana, mas às vezes é necessário o pai ou a mãe ensinar, né? A pessoa naturalmente já tem fome, ela necessita do alimento, mas às vezes é necessário o pai e a mãe ensinar, colocar ali à disposição. No fundo do nosso coração, na essência do ser humano, tem o desejo de Deus. É necessária a intermediação da igreja para ajudar as pessoas a fazer esse conhecimento, esse encontro com o nosso Deus. Leia, conheça o catecismo, procure refletir sempre mais sobre tudo aquilo que o catecismo da Igreja Católica oferece a cada um de nós. E assim crescemos no conhecimento e no encontro com o nosso Deus. Que Deus derrame sobre você a sua bênção, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.